E aí, beleza, galerinha? Tudo certo com vocês? 100%? Então tá bom. Então, dando continuidade à nossa aula de primeiros socorros, show! Prepara aí seu café, sua água, vá ao banheiro e volte para a cadeira e vamos nessa, beleza? Então tá bom. Passando para vocês aqui a continuidade do vídeo da manobra de Hemingway com criança, beleza? Tamo junto, vamos nessa. Na região posterior nas costas. Logo após as 5 pancadas, você apoia a cabeça da criança, gira a criança e realiza os 5 compressões torácicas entre os mamilos da criança. Durante a manobra, você terá que observar se o que está engasgando a criança veio à boca e você consegue retirá-la ou não. Para essa técnica, sempre indicamos que, antes mesmo de começar a técnica, que você acione o serviço médico de emergência local. É isso aí. Agora vamos adentrar em nosso PowerPoint com conteúdo sobre choque elétrico. É muito importante entender a relatividade do risco do choque elétrico. Vocês, colaboradores que trabalham aí com a normativa NR10, é essencial vocês entenderem o conceito de eletricidade e saber o que fazer relacionado a primeiros socorros, o que entender, como agir. Lembra? Verificar a segurança, a situação, a cena do local, antes mesmo de ir atrás de socorrer o acidentado. Lembramos que nós não somos heróis, e sim devemos analisar a situação antes de atender, né? O que fazer? Como que foi o acidente? O que eu tenho que fazer primeiro? Espírito de liderança, isso é muito importante, né? Temos aqui na figura ao lado aqui, ó, a charge, o menininho desligando o quadro central de energia. Estava energizado, acabou se acidentando. Dependendo da quantidade de tempo que ele ficar aqui, se ele não está usando os EPIs corretos de forma de isolamento, né, uma botina com isolamento para não pegar terra, se ele está com a roupa úmida. Então, quanto mais problemas estiver em inadequação, pior vai ser para a saúde dele. Pior vai ser o choque. Pior ele vai ficar e não vai ter como ser socorrido de forma adequada pelo médico no hospital. Correto? Então nós temos que entender de cada situação para que nós não se colocamos também em risco. No caso aqui eu poderia, né, desligar a energia de toda a empresa, ou se foi um acidente em sua casa, poderia estar desligando toda a energia da localidade para você não conduzir esse choque para você também, tá? Então vamos lá, sobre choque elétrico. O choque elétrico ele é causado por uma corrente elétrica que passa através do corpo humano ou de um animal qualquer. Por isso que acontece, o corpo humano se comporta como um condutor elétrico, que possui inclusive uma resistência. Qual que é a gravidade? Dependendo da voltagem, se é 127, se é 227, dependendo a situação, dependendo da força da eletricidade, a gravidade vai ser maior, né? O tempo de exposição que ele vai ficar esse choque elétrico, né? Quanto mais tempo eu fico em exposição ao choque elétrico, eletricidade, menos chances de vida eu terei. Menos chances de vida eu terei. Se eu consigo salvar a vítima rapidamente desligando o quadro de energia, mais rápido, quanto mais rápido, mais chances de vida ele terá, né? Quanto mais rápido eu fazer os primeiros socorros, quanto mais rápido eu pedir para alguém ligar para o socorro, quanto mais rápido eu fazer o transporte dessa vítima, mais chance ele terá de sobrevivência. Aí depende do percentual de umidade da vítima, né? O quanto de água ele tem dentro do corpo, se ele está utilizando uma roupa úmida, né? Quanto mais úmido tiver esse corpo ser humano, né? Em anatomia, quanto mais molhado está essa roupa,
mas a piora dele perante a relativa ao primeiro socorros, a vida, a saúde, né? Mas pior, ele chegará ao hospital para ser atendido pelo médico, né? Terá aí queimaduras. Será que vai ser de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau? Quanto mais a gravidade, pior para ele no hospital ser atendido. Correto? Extensão da superfície corporal em contato com a água, né? Se eu estou em contato com a água, se eu estou úmido, se eu estou em contato com um piso molhado, a senhora lá da limpeza fez uma limpeza, sinalizou que estava molhado o chão e mesmo assim eu adentrei naquele espaço, comecei a mexer com eletricidade, comecei a mexer com equipamento elétrico que está conduzindo eletricidade no momento, que não foi instalado o terra corretamente nessa máquina, eu vou estar em risco, em gravidade, a minha saúde, podendo acarretar um problema aí futuro para mim. Grau de isolamento da vítima. Será que eu estou usando para trabalhar diretamente com eletricidade? Será que eu estou usando o EPI correto? Para isso, eu preciso pesquisar o CA, Certificado de Aprovação. Eu escrevo lá no Google, botina correto para trabalho elétrico, roupa correta para trabalho elétrico, capacete correto para trabalhar com eletricidade, luva adequada para trabalhar com eletricidade. Eu falo aqui não só para trabalhar diretamente com eletricidade, e sim, quem também trabalha próximo. E quem também não trabalha próximo, se você não trabalha diretamente com eletricidade e sim indiretamente com eletricidade, se você trabalha indiretamente com eletricidade, você não vai precisar estar comprando aquele equipamento, aquele EPI para aquela determinada função de serviço elétrico. Agora, se você trabalha diretamente com eletricidade, você tem que pesquisar a botina correta para trabalho elétrico, a luva correta para trabalho elétrico, o cinto correto para trabalho elétrico, a escada isolante correta para trabalho elétrico. Você tem que escrever no Google e pesquisar o CA. Pelo CA, que isso vou abordar lá no treinamento de NR35, lá no espaçamento que nós vamos falar sobre cordas, que nós vamos falar sobre cintos, capacete, lá nós vamos adentrar na linha do CA, do Certificado de Aprovação, porque lá pelo CA nós conseguimos ler toda a descrição de cada equipamento de proteção individual e de cada equipamento de proteção coletiva, por exemplo, de um extintor, de um cone, equipamento de proteção coletiva, uma luva, uma botina, um cinto de segurança, um óculos, né? Um óculos que seja de segurança, um equipamento de proteção individual, um EPI. Então lá nós vamos adentrar nesses equipamentos que entra no grau de risco, no grau de isolamento da vítima. Se eu não estou utilizando equipamentos EPCs qualificados ou EPIs qualificados para aquele tipo de função, eu vou correr risco. Agora, se eu estivesse utilizando o equipamento correto, às vezes a eletricidade ia conduzir pelo meu corpo e não ia buscar terra lá nas plantas dos meus pés, lá nas plantas dos pés ou pela mão em outra superfície, não ia passar. Então eu tenho que utilizar o equipamento correto. A área do corpo por onde passou a corrente, se passa pela mão, né? Se eu vou colocar a mão aqui num quadro de energia, se eu estou utilizando a luva correta para aquela gravidade de eletricidade, para aquela quantidade elétrica, aquela força elétrica, eu não vou levar esse choque, não vai conduzir por mim. Se eu estou utilizando uma botina correta para aquela gravidade de choque, não vai passar por mim, não vai conduzir por mim, não vai usar meu corpo como conduíte, né? Como não vai conduzir eletricidade por mim, né? Passando para outra parte de condução. Correto? Então, nós temos que sempre estar atento a isso. Quais são as providências de emergência? Caso se depare com um acidente no qual o indivíduo está envolvido com um circuito energizado, as providências a serem tomadas é o que? Desligar o sistema elétrico. Primeiramente, se eu não desligo o sistema elétrico e vou lá e pego na vítima, vai conduzir eletricidade pelo meu corpo. Se outro vem fazer essa pega em mim, conduzirá também energia pelo aquele colega de trabalho. Então, automaticamente eu tenho que desligar o quadro de energia, né, o sistema elétrico de toda a empresa, o sistema elétrico da minha casa. Não tocar no acidentado, em hipótese alguma, enquanto ele estiver submetido a choque elétrico. Se tocar, estará se submetendo aos mesmos efeitos do choque que ele. Então você tem que desligar o quadro de energia,
chamar socorro imediatamente para atendê-lo. Positivo, galerinha? Olha aí a quantidade de gambiarras aí, ó. Nós temos aí os T's, nós temos as extensões, nós temos muitas coisas que nós utilizamos como gambiarra na nossa casa. Por exemplo, o T. Muitas pessoas religam uma geladeira, um micro-ondas, religam vários equipamentos eletrodomésticos em um T, sobrecarregando e energizando de uma forma que, por exemplo, numa casa de madeira venha pegar fogo. Então nós temos que cuidar muito com as famosas gambiarras, pessoal. Muito mesmo. E as consequências do choque elétrico são fatais. Olha só a segunda imagem aqui, pessoal. Essa segunda imagem aqui, ó, muito mais, ó, queimou bem aí, ó, quase 100% do corpo, bem mais aí, ó, de 100% do corpo, uma queimadura de 3º grau. Atingiu derme, epiderme, ossos, partes subcutâneas, vasos sanguíneos, artérias, veias. Correto? Então nós temos que entender da gravidade, cuidar, nós temos que cuidar da nossa vida. Para isso, nós precisamos entender da avaliação inicial. Nós temos que avaliar primeiramente, em caso de acidente lá com um colega de trabalho, em caso de acidente com um amigo lá do trabalho, com um amigo na vida pessoal, particular. Eu tenho que saber fazer a avaliação inicial, entender o risco, a situação, verificar como que foi aquele acidente, primeiramente, antes de ir lá ajudá-lo, né? Ir lá e relar nele, ir lá fazer as avaliações iniciais dos primeiros socorros, porque nós não somos heróis, e sim nós temos que avaliar a cena, avaliar como que foi esse trauma, como que foi esse acidente, para que eu possa realmente saber agir para não acarretar em problemas para mim também, entende? Então tem que entender da avaliação inicial. E como que eu vou aplicar? Como são as regras, ó? Então lá, aplique a regra dos 3. Quais são esses, ó? Segurança, situação e a cena. Eu tenho que verificar como que foi o acidente, aonde foi, exemplo, se é na rodovia, se está no meio da BR, da PR, né? Se o trânsito está árduo, aonde que foi? Foi queda em altura, foi acidente elétrico. Eu tenho que prezar da segurança, eu tenho que verificar a segurança para todos, né? Em volta, se eu estou trabalhando onde tem bastante pessoas, eu tenho que prezar para a segurança das pessoas e a minha segurança. Qual que é a situação? Qual que foi a gravidade, a quantidade de vítimas, na onde que foi, o endereço, nome das vítimas, se perdeu perna, braço, como que está o problema? Vocês têm que fazer toda uma segregação, tem que fazer toda uma análise para que vocês passem corretamente para o socorro imediato vir e saber o que fazer na hora. Positivo? Qual que é a cena? Como que está a cena? Quantas vítimas? O que caiu? Como que foi? Foi queda? Tem risco de cair alguma coisa em altura na cabeça de uma próxima vítima? Eu tenho que saber avaliar essas situações. Beleza, pessoal? Então vamos lá, qual que é a parte de segurança? Ó, verifique se há condições de segurança para ser feito o atendimento da vítima, resumindo, a situação. Seu objetivo é avaliar o fato ocorrido e o número de vítimas. E a cena, né? Uma foto mental, você vai mentalizar, né, o que aconteceu, o local, vai olhar para todos os lados, vai olhar para baixo, para o meio, para cima, para entender qual que é a cena. Então, ó, mentalizar o local para determinar os itens anteriores, né? Tudo isso nós definimos como cinemática do trauma. Então vemos aí com análise primária. Primeiro, depois de nós verificarmos a cena, a situação, quantidade de vítimas, como que foi o acidente, e verificar que está bom, está adequado para a minha situação, para a minha saúde, aí eu vou poder ir lá atender as vítimas, né? Vou poder atender a vítima. Aí eu vou verificar as vias aéreas dela. Se ela está respirando, se não tem nada obstruindo, né? Se não tem nada obstruindo as vias aéreas, se não tem um chiclete, se não tem uma bala, dentaduras nas vias aéreas, né? Se você ouve respiração,
Você vai verificar em segundo lugar a respiração, né? Se ela está respirando, se está movimentando o tórax, se está insuflando, se está abaixando, se você escuta a respiração agônica dela. E depois você vai verificar a circulação. O que que você verifica na circulação? Você pode verificar um pulso radial, né, na circulação, você pode verificar um pulso carotídeo para ver se você tem pulsação dessa vítima. Você vai fazer uma avaliação neurológica. O que que seria essa avaliação neurológica, pessoal? Avaliação neurológica, você faz estímulos de dores, você aperta aqui o trapézio, você pode apertar esse comecinho aqui da planta da unha, tá? Para ver se tem dor. Você pode elevar o braço da vítima e soltar para ela ver se ela vai vir devagar na testa dela. Lógico, você não vai deixar bater na testa, né? Mas para ver se não desvia. Você vai perguntar quantos dedos tem aqui, se ela está lúcida, se ela não desmaiou. Você vai perguntar quantos dedos tem. Tem 2, tem 3, tem 4, tem 5. Se ela não responde corretamente, ela já está com um problema neurológico. Se você vai verificar as pupilas se estão dilatadas, você vai pegar uma lanterna, vai pegar a lanterna do celular, você verifica a pupila, vê se está reagente. Então, são técnicas de verificar a parte neurológica, se ela está responsiva. Você pode pegar a unha e riscar assim, ó, fazer um risco aqui na palma da mão, tanto na esquerda como na direita, lá nos pés, tanto no esquerdo como no direito, para ver se tem reação. Se não tem reação do lado direito, opa, pera lá, então atingiu alguma parte neurológica, alguma parte cerebral da vítima, parte da exposição. Ela caiu, está sangrando a perna, vou cortar na costura a calça para verificar a gravidade da lesão, gravidade da profundidade do corte, um exemplo, verificar se não atingiu uma artéria, se não está jorrando sangue para cima, ou se atingiu uma veia, se está escoando sangue. Então eu tenho que verificar essa parte da exposição, muito importante, tá? Sempre cuidar também na exposição, em caso de mulher. Em caso de mulher, pedir para algum familiar vir fazer a exposição dela, ou pedir a permissão para você fazer a exposição dela. Então vamos lá, parte A, então, análise primária. Né? Você vai ajoelhar ao lado da vítima, vai colocar suas mãos sobre o ombro e vai tentar conversar com a vítima. Diga o seu nome. Eu tenho conhecimento de primeiros socorros. Você vai afirmar isso. Lembra sempre, pessoal. Afirma que você tem conhecimento de primeiros socorros. Eu tenho conhecimento de primeiros socorros, eu vou te ajudar. Vai perguntar: olá, você pode me ouvir? E você vai repetir, se necessário, até 4, 5, 6 vezes. Porque se você pergunta só uma vez, ela responde, às vezes depois ela começa a ficar irresponsiva. Começa a ter irresponsividade. Então você não vai conseguir, você vai achar que está tudo bem, né? E depois ela vai começar a decair, vai começar a rebaixar. Verifica as vias aéreas, ainda verificando na parte A se a boca abre naturalmente, né? Você vai segurar, aumenta conforme a imagem e vai verificar se a boca abre naturalmente, se existe sangue ou outros fluidos, né? Pode ter uma saliva, pode ter um vômito, né? Uma comida que voltou, se existem dentes partidos, próteses dentárias soltas, né? Essa manobra você faz nas vias aéreas, né, para liberar, né, sem movimentar, sem fazer hiperextensão aqui do pescoço, sem movimentar, para que, se foi queda, por exemplo, se ela caiu, bateu a cabeça, se você movimenta a cabeça, você já vai prejudicar a coluna cervical, a coluna vertebral. Então você tem que observar essas partes também. A parte B, que é a respiração, você vai ver, ouvir e sentir. Você vai ver se tem elevação do tórax, né? Se está fluindo o ar, vai ouvir ruídos respiratórios, se não está ruídos agônicos, né? Se está passando ar, e vai sentir a exalação do ar. Você tem que verificar na parte B essa parte. A circulação, conforme dito, né, anteriormente, você verifica pulso carotídeo, você verifica pulso radial, né, ou pulso braquial. Se for em criança recém-nascida, você vai conseguir só pelo pulso braquial. Em adultos, você consegue pelo carotídeo e consegue também pelo pulso radial. Nascer, ainda a circulação, crianças com menos de 1 ano, verificar circulação pelo pulso braquial. Parte D.
verifica o nível de consciência, se a vítima está alerta, né? Você, quantos dedos tem aqui? Conversa comigo, tá me ouvindo? Né? Movimenta sua mão para a esquerda, para a direita, para ver se a vítima acompanha. Verbaliza com ela. Faz estímulos dolorosos, dá uma apertadinha aqui no trapézio, dá uma apertadinha na unha, dá uma riscadinha na palma da mão, dá uma riscadinha lá nos pés. Aí com tudo isso você vai verificar, né, se ela está inconsciente ou consciente. Lá na parte A, na B, se a vítima está conversando, se está responsiva, você já consegue ter várias, já consegue nem precisar já ir lá para verificar se está respirando, porque ela já está falando, né? E depois que você verifica a parte de pupila, verifica com estímulos dolorosos, você verifica o nível de inconsciência dela. Beleza? 100%, ó. Falando em pupilas, ó, nós temos aí na primeira imagem aqui as pupilas anisocóricas, que chamamos aí de midriase e miose. Nós temos aqui, ó, midriase, né, e miose. Ela fica na midriase, ela vai ficar bem grande. E aqui a miose, ela vai ficar menor, né? Você vai lá, vai pegar a lanterna do celular, vai verificar lá a pupila esquerda. Opa, você fecha o olho da vítima e abre, e a pupila ainda ela continua, né, em forma midriase, continua grande, não tem reação. E já na outra parte você coloca a lanterna e ela tem uma pequena reação. Opa, afetou uma parte neurológica aí, de algum lado do corpo, né? Por como você vai saber qual lado do corpo é? Depois riscando lá os pés, né? Fazendo estímulo doloroso. Opa, não deu reação, não esboçou reação nessa parte do corpo, nem no braço e antebraço esquerdo, nem na perna esquerda. Opa, então paralisou esse lado do corpo. Positivo. Aí temos na segunda imagem as isocóricas, duas pupilas dilatadas, enormes, né? A vítima vai entrando tem lá uma PCR, uma parada cardiorrespiratória, você tenta ressuscitar a vítima, tenta lá, né, por 5 minutos, 10, 15, 20, 30 minutos tentando reanimar essa vítima, e as pupilas dela já estão totalmente dilatadas, né? De repente já liberou o reto dela, ela liberou fezes, né? Você já verifica que ela veio à morte, você levanta ela, lateraliza ela, verifica atrás das costas, tem bastante sangue pisado, tá? Bastante sangue pisado, verifica a parte da perfusão aqui, ó, no dedo, ó, nossa perfusão, a hora que nós apertamos aqui, ó, né, vem essa parte de sangue aqui, ó. Eu vou contar 1, 2, ó, vai ficar, né, já a cor da minha pele novamente. Se eu faço isso daqui, ó, e solto, e não vem a parte vermelha do sangue, fica toda amarelada assim, então opa, a perfusão já está errônea, já está complicada. A vítima ela já começou a vir a óbito, né? E temos também a pupila isocóricas, que é a miose, que é as nossas pupilas normais. As duas são reagentes. Fechei o olho, abri para a luz, as duas vão diminuir. Estão reagentes, então é as pupilas isocóricas. Parte de exposição. Quando for retirar as vestes da vítima, então, sempre cortar nas costuras para que a roupa possa ser reaproveitada. Zelar pela integridade física e moral do paciente, atentar quanto à temperatura do local, pois não se esqueça que uma temperatura abaixo de 35 graus pode ocasionar uma hipotermia. Correto? Então nós temos que sempre ligar para o transporte, pedir apoio para que seja, né? Nós pegamos um cobertor na nossa casa, cobrimos para aquecer ela, né? Para não dar hipotermia. Aí depois vem o socorro, coloca manta térmica na vítima. Tem todo esse cuidado para que a vítima ela fique, né, de forma tranquila e venha chegar com vida no hospital e o médico possa fazer aí as coordenadas corretas. Beleza, pessoal? Vamos lá então, dando continuidade aqui, nós temos aqui a estabilização da coluna cervical. Eu vou passar um vídeo para vocês aqui, para vocês adentrar no assunto. Eu vou passar um vídeo aqui bem bacana para vocês terem um entendimento, né, de lidar com parte traumática, parte de utilizar cintos, utilizar a prancha, utilizar colares cervicais, utilizar headblocks, utilizar estirantes, né, para vocês entenderem essa parte do socorrista, né, socorrista 1, socorrista 2, para vocês começar a entender essa parte, tá bom? Perdão. Vamos lá. Vamos adentrar aqui.
Essa parte aqui é a parte de rolamento, né, onde vocês vão aprender sobre rolamento, sobre colocar na prancha. Vocês vão entender um pouco da cinemática do trauma, vão aprender sobre socorrista 1, socorrista 2, como colocar na prancha, como rolar essa vítima, retirada de capacete, entre outros, para vocês terem uma noção. Caso vocês peguem um acidente na rodovia, peguem um acidente no município de vocês, onde vocês estão trabalhando, se alguém tem queda em altura, né, vocês conseguem tanto ajudar no administrativo da empresa, quanto na empresa, quanto lá na rua que vocês estão trabalhando. Positivo? Vou soltar a vinheta aqui. Bem-vindos ao módulo 3. Esse é o vídeo de técnicas de manipulação da vítima. Chegando no local, o socorrista deverá ter uma impressão geral da cena, avaliando a questão da segurança e também verificando a cinemática. Nesse caso, trata-se de uma vítima de queda de moto, encontrada-se em decúbito dorsal, ainda com capacete. Opa! Probleminhas técnicos acontecem. Estamos em gravações, né? Vamos diminuir um pouquinho a qualidade aqui. Socorristas deverão estar já com seus EPIs, luvas, máscaras, óculos, dependendo da situação. Se houver necessidade, capacetes. Um primeiro socorrista se aproximará da vítima, solicitando assim a autorização para o atendimento e se identificando. Após essa abordagem, o segundo socorrista estabilizará a coluna cervical, mantendo a abertura das vias aéreas e preparando para a retirada do capacete. O socorrista abrirá o capacete, retira a jugular, então posicionará para retirar o capacete, colocando uma mão na região da nuca e a outra mão apoiando levemente sobre o tórax, estabilizando na mandíbula, dando o comando ao socorrista que está na cabeça para retirar o capacete. Uma vez retirado o capacete, os dois socorristas colocarão a cabeça da vítima ao solo na contagem. 1, 2, 3. Iniciará então a avaliação primária do paciente, que é a abertura das vias aéreas e colocação do colar cervical. Colocação do colar cervical, um socorrista mensura o pescoço e o outro socorrista avalia o pescoço. Finalizando aí a colocação do colar cervical, observando se a vítima consegue abrir a boca para manter essa permeabilidade das vias aéreas. Vamos para o passo B, que é da respiração. Vamos utilizar o método VOS, ver, ouvir, sentir. Logo em seguida, vamos para o C, circulação, verificando o pulso radial e também verificando a perfusão. Observa-se também dentro do C a presença de hemorragias aparentes. Tendo hemorragia aparente, vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos utilizar o método VOS, ver, ouvir, sentir. Logo em seguida, vamos para o C, circulação, verificando o pulso radial e também verificando a perfusão. Observa-se também dentro do C a presença de hemorragias aparentes. Tendo hemorragia aparente, eu contenho essa hemorragia. Após isso, vamos para o D, déficit neurológico, verificando a reação da pupila. Finalizando então a avaliação primária do paciente. Após a avaliação primária, se uma vítima estiver estável, vamos então para a avaliação secundária. Nesse momento vamos para a avaliação dirigida, onde a equipe se dirigirá à queixa principal da vítima, avaliando o membro da queixa. Se houver necessidade, se houver sinais característicos de fratura, vamos expor esse membro, retirar o calçado, avaliar a função neurovascular desse membro, verificando pulso, perfusão e também sensibilidade.
Tendo sinais característicos de fraturas, vamos promover então uma imobilização desse membro, fazendo a mensuração da tala no membro bom e preparando para a imobilização. Nesse caso, trata-se de uma lesão no tornozelo, vamos promover a imobilização dessa articulação. Iniciando aí o enfaixamento da porção distal para o proximal, deixando um espaço para verificação do pulso e também da perfusão após esse enfaixamento, evitando manipulação excessiva do membro, observem. Vamos promover o enfaixamento até o final da tala. Se houver necessidade, colocaremos outra atadura, como é o caso. Após a imobilização, verificaremos a função neurovascular também, verificando novamente pulso, perfusão e sensibilidade. Enquanto isso, o socorrista que está na cabeça fará a entrevista com o paciente. Após essa entrevista e a imobilização, finalizamos então a avaliação dirigida, vamos para a avaliação físico detalhada, que é uma avaliação realizada da cabeça aos pés, à procura de algum achado importante. Abaulamento, afundamento de crânio, se for o caso, deformidades, dor, tensão. Então vamos fazer da cabeça aos pés. Nesse momento estamos aí nos ombros, clavícula, tórax, no caso da mulher vamos verificar o externo, arcos costais, avalia-se o abdômen, procurando aí verificar a tensão e dor. Quadril, vamos avaliar o quadril apenas fazendo um movimento fechando esse quadril. Se houver necessidade, se não sentir dor, faço uma força anterior-posterior. Avalio a genitália. Avaliamos então o membro inferior esquerdo nesse caso, pois o membro inferior direito já foi avaliado. Sempre avaliação da raiz à extremidade. Retiro o calçado, verifico a função neurovascular desse membro também. Nesse caso, verifico pulso, perfusão, sensibilidade e também a motricidade. Caso tenha sinais de fratura, eu não faço a motricidade. Observe que o terceiro socorrista já está preparando o material para o empranchamento. Avalie o membro superior esquerdo, pulso, perfusão, sensibilidade e motricidade na extremidade também. Membro superior direito, avalio todo o membro, pulso, perfusão, sensibilidade e motricidade. Finalizamos então a avaliação físico detalhada, preparar o paciente para o empranchamento. O paciente tendo lesão do lado direito, vamos fazer o rolamento para o lado oposto à fratura. Posicione o braço a 90 graus para o maior conforto do paciente e evitar desalinhar a coluna. Preparo para fazer o rolamento um socorrista no tronco, um socorrista nos membros inferiores e vamos então ao comando da cabeça. Feito o rolamento 90 graus, o socorrista que estiver no tronco avalia o dorso, prepara a prancha para colocação do paciente e vamos retornar o paciente à prancha, a comando sempre da cabeça. Se houver necessidade de reposicionar o paciente à prancha, o terceiro socorrista passa para o outro lado, apoia a prancha, então ele vai puxar o paciente, enquanto o socorrista número 2 vai empurrar o paciente ao comando da cabeça. Após colocação na prancha, vamos então estabilizar a cabeça com os estabilizadores laterais de cabeça. O socorrista rende o socorrista da cabeça,
Coloca-se os estabilizadores laterais de cabeça e também os tirantes, um na testa e o outro no queixo. Feito isso, o socorrista da cabeça estará liberado para iniciar a colocação do cinto aranha. A colocação do cinto aranha será realizado por 2 socorristas, enquanto o terceiro fará recolhimento de materiais, organização de materiais já na viatura e preparo para o embarque. Os 2 socorristas vão iniciar a colocação do cinto aranha do tórax ao membro inferior, sincronizadamente. Primeiro sobre o ombro, segundo tirante, tórax. Peço que a vítima enche o peito de ar e após a colocação libero para que ele respire normalmente. Terceiro tirante, quadril, evitando partes moles, evitando o abdômen. Então coloco no quadril. Quarto tirante, na coxa, evitando a articulação do joelho, para evitar agravar lesões ou gerar algum desconforto ao paciente. E o último tirante serve para tracionar todo o dispositivo do tirante. Coloco então na parte mais baixa possível, tracionando o equipamento. Recolho os calçados e vamos preparar então para elevar essa prancha colocando na maca. Preparando para elevação da prancha, utilizando aí 3 socorristas. Nesse caso vamos optar em fazer a elevação em um tempo, a comando de um dos socorristas que está à frente. Elevamos o paciente em um tempo, colocação na maca. Vamos conduzir então a viatura, fazer regulação médica. E seguir orientações do nosso médico regulador. Meu nome é André Mafra e alguns de vocês devem me conhecer do canal Engerral Elétrica. Hoje eu tô aqui para te... É isso aí. Vídeos aleatórios. Acontecem os errinhos de vinheta. E como essa aula não é editada, né? Vocês vão sorrir bastante vendo esses errinhos de vinheta. Vamos lá no PowerPoint então. Paramos então aqui agora, né, na estabilização da coluna cervical. Por que eu passei esse primeiro vídeo aleatório? Porque lá vocês conseguem entender que tem um socorrista, 2 socorristas, 3 socorristas. Vocês têm que entender que para atender um trauma, um socorrista ele tem que ficar responsável pela cabeça, somente segurar a cabeça para não deixar movimentar a cabeça, para não ter problema na coluna cervical, entendeu? Então esse socorrista ele vai ficar na cabeça e ele vai ajudar o segundo socorrista a vir pegar o colar cervical e colocar na vítima. E mesmo assim, depois de colocado o colar cervical, ele ainda vai continuar na cabeça. Depois vem o terceiro socorrista com prancha. O socorrista vai avaliar, né, conforme vocês viram no vídeo aleatório, avaliar parte do fêmur, as coxas, verificar perfusão, verificar pulso radial, pulso carotídeo,
se não tem lesão no crânio, se não tem nenhum amassado, né, que esteja no crânio, se tiver já tem que ser utilizado gases, utilizar chumaços, tem que enfaixar, verifica se não tem nenhuma lesão no quadril, verifica se não tem nenhuma lesão nas costas, nas partes costais, nas costelas costais, então tem que fazer toda uma análise depois para utilizar prancha, fazer rolamento, colocar na prancha. Lá foi utilizado um cinto aranha. Daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês outro tipo de cinto, né? Explicar, mostrar o tirante, mostrar o headblock, mostrar a prancha, mostrar os cintos, os colares cervicais, explicar para vocês. Então, para isso, para vocês terem um entendimento que não pode se mexer em caso de trauma sozinho na vítima, entende? Então você tem que ter liderança, saber delegar funções para que ajudem vocês. Positivo, firmeza? Então vamos lá. Socorrista 1, ó, faz o alinhamento da cabeça da vítima e mantém firme com uma leve tensão, mantendo a permeabilidade das vias aéreas e elevação da mandíbula, colocando os polegares no maxilar, os dedos indicadores na mandíbula e os dedos médios na região occipital. Então, importante deixar as vias aéreas bem livres, né, para que passe ar, né, para a vítima respirar. Segue imagens. Um fica na cabeça, primeiro socorrista na cabeça. Lembre sempre de ficar sempre em joelhos. Se ficar agachado, chega um curioso, te puxa, você cai e acaba dando problema para a vítima, tá bom? Socorrista 2, ó, colocou o cervical. E assim dá continuidade conforme vídeo aleatório, né? Vocês verificaram socorrista 2, socorrista 1, socorrista 3, as avaliações por etapa, o rolamento e colocou na prancha. Aí nós vamos aqui agora para a ressuscitação cardiopulmonar, que é a RCP. Observar, escutar e sentir a respiração e na ausência desses sinais, reanimação cardiopulmonar, que é a RCP, reanimação cardiopulmonar. Então vamos lá, 2 socorristas, ó, tem que ter 2 socorristas para essa função. Então lá, ó, faça 30 compreensões por 2 insuflações e após o procedimento choque o pulso carotídeo. Então tem que ficar por 2 minutos, né? Um socorrista faz 30 compreensões em adulto, tem que ser de 5 a 6 centímetros de profundidade para atingir bem, né, o coração. Vai fazer barulho, né? Vai começar a descolar os arcos costais, vai sentir barulho, cuida, usa luva, usa EPI, né? A hora que você está fazendo massagem, cuida para não se furar, né? Não acontecer de se furar com o osso lá da costela, tá bom? Então são 30 massagens por 2 compressões, 30 massagens, né, por 2 insuflações, perdão da palavra, são 30 compreensões por 2 insuflações. Lembrando que as insuflações nós temos o ambu, né, que é adulto, tá bom? Então tem lá a bolsa, válvula, máscara. Nós temos lá no ambu a bolsa de ar, a válvula que vai e a máscara, né? A válvula que vai no cilindro de oxigênio, nós temos a máscara. Então o ambu que é a marca. Então eu faço esse procedimento por 2 minutos e depois eu vou verificar o pulso carotídeo para ver se não voltou a pulsação. Caso volte a pulsação, eu não preciso fazer mais massagem e sim ficar verificando a pulsação. Se tem pulsação até a chegada do transporte, coloco na ambulância, levo lá pro hospital, né? O socorrista vai fazer essas outras funções, né? Dentro da ambulância, médico, enfermeiro, né? Motorista da ambulância, entre outros, tá bom? Lembrando que massagem é de 100 a 120 por minuto, então vai totalizar de 200 a 240 massagens para 2 minutos aí, beleza, gente? Técnica correta, ó, então tem que manter meu corpo ereto, tá? Vou deixar os braços bem esticados, minha mão mais fraca aqui, ó, esquerda no caso, vai por baixo, minha mão mais forte a direita vai por cima, e eu vou ficar de forma ereta, tá? E vou forçar o meu tórax para fazer essa massagem. Tem que ser na linha mamilar aqui, ó. Então siga a linha mamilar, no osso do externo aqui, ó. Eu vou fazer essas massagens, vou usar a força do meu tórax, tem que ser de 5 a 6 centímetros de profundidade. Não posso ficar fazendo esse movimento aqui, ó, gente, ó. Esse movimento aqui é errado. E sim, ó, os braços estirados. Positivo?
Ressuscitação cardiopulmonar nas crianças. Em crianças, o procedimento é o mesmo adotado para os adultos, sendo que a massagem é somente com uma das mãos. Tá? Então, utilizo somente uma das mãos. Aqui na segunda imagem, aqui, ó, vocês observem que a moça está fazendo aqui boca a boca. Isso é passado, não tem eficiência, né, igual o ambu. O ambu é utilizado junto com o cilindro de oxigênio. É feita as duas insuflações, vai ser encaixado bem pressionado, né, em formato C, vai ser bem encaixado e vai fazer as insuflações, duas insuflações, vai atingir melhor aí os pulmões, tá? Você utilizando boca a boca não é eficaz. E outra, se você não conhece a pessoa, não sabe as doenças que ela tem, você pode pegar doenças, beleza? Então lembre, cuide sempre da sua vida. Você não é herói, né? A não ser que fosse aí sua filha, que fosse aí membro da sua família, que você já conhece aí, né? Que não tem nenhum problema, mas não vai ser tão eficaz, entende? Beleza, gente? E em bebês, ó, deve ser feita a respiração artificial envolvendo a boca e o nariz, sendo que a massagem é realizada com apenas 2 dedos. Aí nós temos o ambu neonatal. O ambu neonatal de início aí, ó, numa ressuscitação cardiopulmonar, é colocado o ambu sem o oxigênio do O2. Então é utilizado só o ar que tem lá na válvula, é feito no início lá, né? Futuramente, aí precisando colocar o O2, né? E é feita as massagens com apenas 2 dedinhos aí. Tá bom? E no caso aí, ó, 2 socorristas, é feito 15 massagens com o dedo médio, dedo indicador, e o outro socorrista vai fazer as 2 insuflações, totalizando também aí um ciclo de 10 sessões aí de 15, tá? 10 sessões de 15 massagens por 2 insuflações. Positivo, pessoal? Aí nós temos aí as imagens dos ambus, ó. Nós temos aqui, ó, a imagem do ambu, ó. Esse aqui, ó, vem aqui, ó, essa parte azulzinha aqui, né? Tem aqui a bolsa, ó. Tem a máscara, tem a válvula, tem a máscara que é colocada aqui nele, né? No paciente. Então tem, esse é um ambu, marca ambu, né? Ele vai conectado no cilindro de O2, né? Para mandar o oxigênio aí pro nosso amigo aí, pro nosso colega de trabalho, né? Ou, né? Aí para quem vai ter esse equipamento, né? São os hospitais, nas ambulâncias, nas UTI móveis, né? Que as ambulâncias. Então, geralmente nas empresas você não tem esse equipamento, por isso que você vai ficar só nas massagens e chamar a equipe especializada para atendimento, tá bom? Então aí, ó, relação de PCR e RCP, ó. Se eu fico 5 minutos, ó, 5 minutos, você aconteceu isso com a vítima, seu colega, seu pai, sua mãe, seu irmão, aconteceu uma parada cardiorrespiratória. Então, olha lá, olha a gravidade, se ficar 5 minutos sem você iniciar as massagens até a chegada do primeiro socorros lá, do transporte, da ambulância, ó, a consciência, ó, vai ficar sem provável, ó, consciência sem provável dano neurológico. 5 minutos sem iniciar a massagem. Se ficar 10 minutos sem dar atendimento à vítima, vai dar um déficit neurológico. Se ficar 15, ele já começa a entrar em estado vegetativo, já começa a morrer parte cerebral, né? E 20 minutos é a morte encefálica. Então, qual a importância de você iniciar as massagens cardiovasculares, né, as massagens cardíacas, até a chegada da ambulância, do transporte? Isso é muito importante. Você pode salvar a vida aí do seu familiar, do seu colega de trabalho aí. Observações. Recomenda-se não interromper as manobras por mais de 15 segundos. Os emergencistas devem realizar as manobras até a chegada do atendimento médico especializado, a recuperação da circulação espontânea, a entrega da vítima numa unidade hospitalar. Então, ou seja, se você inicia a massagem, você não pode parar. Cansou? Vem um próximo, delega a função. Positivo? Quem fala que está morto é só o médico. Se for preciso você ficar 1 hora, 1h30 fazendo massagem até a chegada da ambulância, você tem que fazer. Aí, qual que é o segredo agora aqui, ó? Emergência, muito urgente, urgente, pouco urgente, não urgente. Às vezes você vai lá no PAN, nos hospitais, né? E daí, nossa, mas está demorando meu atendimento 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. É uma demora grande mesmo, grande mesmo. Cara, mas aí é onde que você tem que entender. Ué, eu só tô com uma gripinha, como que é? Tô com uma dorzinha no meu pé, furei meu pé. Ah, mas não é tão emergente igual uma criança, igual um idoso, né? Então, assim que os profissionais da saúde, eles vão analisar. Então, nós temos aqui, ó, né, parte vermelha, ó, tem que atender de imediato. Quando é amarela, laranjado, é muito urgente, então é até 10 minutos. É urgente, amarela, até 1 hora para te atender. É pouco urgente, até 2 horas. Não urgente, até 4 horas.
tá bom? Então tem uma regra para cada escala, para cada paciente tem uma escala de atendimento, então não se preocupe, né? Ah, estão demorando para me atender, etc e tal, beleza? Aí nós temos aqui, ó, os 10 mandamentos do socorrista. Nós devemos manter a calma, né? Tanto os socorristas como também quem entende de primeiros socorros básicos. Ter ordem de segurança, verificar riscos no local, manter o bom senso, ter espírito de liderança, aprender a distribuir tarefas, né? Tem que conhecer minhas limitações, evitar atitudes intempestivas. Para quê? Para que nervosismo? Mantenha calma, fica tranquilo, saiba observar, amor ao próximo. Lembra, gente? Muito importante. Dar assistência à vítima que corre o maior risco de vida. Lembra? Da vítima, não pensa só em você. Lógico, você vai ver a cena, verificar tudo certo, depois você vai dar atenção para a vítima. E seja socorrista e não herói e pedir auxílio. Telefonar para atendimento de urgência. Positivo. Manter a calma e evite o pânico. E agora, vamos passar mais uns vídeos aí, ó, que adentra, né? Faz parte, né? O primeiro socorros faz parte do NR35, da certificação, faz parte do NR10. E nós temos que passar, assim, vídeos para você, vídeos de acidentes, vídeos com choque elétricos, para que adentre na cabeça e vocês sejam capacitados de forma aí bacana e apliquem na empresa de vocês. Vamos voltar lá para o PowerPoint? Positivo. O PowerPoint não, mais um errinho de vinheta. Vamos lá, né, passar os vídeos. Então nós passamos aqui sobre manobra de Heimlich em criança, né? Passamos sobre primeiros socorros, rolamento na prancha, verificação por partes. Passamos sobre retirada do capacete. E agora eu vou passar para vocês aqui um acidente. Primeiros socorros em casos de convulsões. E depois, mais à frente, ainda na aula de primeiros socorros, nesse conteúdo, eu vou estar explicando para vocês sobre prancha, tá? Sobre cinto, vou estar mostrando cinto por cinto para vocês. Vou estar explicando sobre colar cervical, vou mostrar a prancha para vocês, qual que é a prancha correta a ser utilizada, e vamos falar aí de headblocks e tirantes, entre outros equipamentos. Positivo, e vamos parte por parte. Vamos dar início aqui então. Parte de convulsão, crise convulsiva. 2 minutinhos e 52 segundos. Bom, pessoal, meu nome é João, sou médico da SAMU de Maceió, juntamente com o Fernando, técnico de enfermagem, que vai dar uma demonstração de um socorro, um atendimento de uma vítima com crise convulsiva. É muito comum na nossa oportunidade do SAMU pacientes e muitos pacientes apresentar quadros de convulsões por diversos motivos, desde uso de álcool, uso inadequado de medicações para crises convulsivas, epilepsias e diversos outros fatores. De uma forma geral, o paciente que está tendo um quadro de crise convulsiva, vamos supor esse quadro, a primeira manobra é tentar proteger sua cabeça e o virar de lado para que não apresente uma obstrução de vias aéreas ligada. Nesse caso, a gente primeiramente de alguma forma vai virar ele, lateralizando, para que caso ele venha a vomitar, ele não aspire o seu próprio vômito. Protegendo a cabeça dessa forma também, para quem tiver movimento de contração, não bate em um objeto no corpo e traumatize. De forma geral, o procedimento é só esse. O paciente apresenta um quadro convulsivo em torno de 4, 5 ou alguns minutos. Após cessar a crise convulsiva, essa lateralização pode ser retirada, podemos já cessou a crise, o paciente volta ao normal, pode deitar ele, e o paciente vai apresentar geralmente o que a gente chama de período pós-ictal, ele vai apresentar um período em torno de 12, 15 minutos em que ele vai ficar inconsciente. Dessa forma é que vai proteger ele, já tirou ele da lateralidade, ele já está respirando, está normal, mas ele vai ficar 15 minutos inconsciente. Vamos acompanhar, ele vai retornando espontaneamente, vai voltando à consciência de forma lenta e gradual. Se ele apresentar uma nova crise de convulsão, aí nós repetimos o procedimento. Ele voltou a ter uma segunda crise. Vamos voltar ele, lateralizar, como disse anteriormente, com o objetivo de caso ele venha a vomitar, ele não aspire o vômito sai da cavidade viral até o chão, protege a cabeça para que ele não se debata, cessando a convulsão, volta à posição corriqueira. E, se necessário, por crise de convulsão de repetição, acionar o 925 para que a gente possa tomar medidas medicamentosas adequadas.
Em uma crise esporádica, normalmente esse paciente, após a primeira crise, vai voltar a conversar, vai voltar à sua atividade e vai seguir seu caminho, suas atividades habituais. De forma simples, é isso que se deve proceder em um atendimento em quadro consigo. Uma boa tarde, São Marcelo Matheus. Isso aí. E lembrando que em caso aí de crise convulsiva, ataques epiléticos, nós devemos aí sempre segurar a cabeça, né, da vítima, do paciente, do coleguinha e tirar as coisas ao redor, tirar a corrente, tirar anéis, retirar relógio, né, tudo o possível para ele não se acidentar, não agravar a situação. Principal, segurar a cabeça para não deixar ele ficar batendo o crânio ao chão. Positivo? E como complementinho aí da NR10, ó, vou passar um vídeo para você aqui, para vocês, né, vocês alunos, vou passar um vídeo para vocês aqui de um palestrante, um vídeo aleatório de um palestrante que teve um acidente e ele vem aí com exemplos, ele vem com conselhos muito bacana para nós. E depois eu vou rodar mais uma vinhetinha aí num acidente elétrico aí que ocasionou bastante complicações aí também. Positivo? Vamos lá então. Interessante o vídeo. Eu não vou usar esse IPI aí não, eu já sei tudo. Serve pra que usar esse IPI? Eu não vou ter uma vida normal nunca mais na minha vida. Infelizmente eu não me preocupei com a minha luva, eu vou ter que usar isso aqui, ó, pro resto da minha vida. Ali eu segurei ele no meu peito. Eu agradeci a Deus. E ali foi o melhor abraço que eu dei na minha vida. E ali eu percebi como um abraço faz falta na vida de uma pessoa. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu tô aqui com meu amigo Flávio Peralta, que deu uma palestra fantástica na empresa Lear do Brasil. E nós, em geral, não poderíamos perder essa oportunidade de trazê-lo aqui para compartilhar, olha só, 3 dicas de segurança para você da área elétrica e da área também de segurança do trabalho. É com você, Flávio. Pô, eu que agradeço aí, acabei de conhecer o Marlon, uma pessoa fantástica, o Eduardo, o Luiz, o André aí, que fazem um trabalho maravilhoso. Parabéns para vocês aí, 1 milhão de inscritos, hein? Daqui a pouco com 2 milhões. Para mim é sempre um grande prazer, uma honra para mim estar aqui em Belo Horizonte fazendo a palestra. E hoje eu estava na empresa falando um pouco de segurança do trabalho e eletricidade. E ali eu abordei alguns assuntos bem interessantes, 3 assuntos que eu acho muito importantes. Comunicação falha. Eu acredito que não importa o setor que você trabalha dentro da comunicação, é tudo. No meu caso, tá, que eu sofri um grave acidente de trabalho, a minha comunicação foi péssima. Quando eu saí da empresa, eu recebi um recado que estava desligado a alta tensão. Quando eu chego para trocar aquele transformador, eu recebo o segundo recado. Só que nessa hora eu sempre comento que nessa hora você não pode confiar nem no seu pai nem na sua mãe, né? É verdade. Eu deveria ter testado a rede. Infelizmente eu não testei e sofri esse grave acidente. Então você decore aí, a comunicação ela é muito importante em qualquer setor dentro da sua empresa. Olha só, hein? Primeira dica, hein? Exatamente. E a segunda dica é a pressão do cliente, né? Todo mundo tem seu cliente, todo mundo tem sua empresa e todo mundo recebe sua pressão todos os dias. No meu caso, eu recebi uma pressão muito grande. Primeiro que eu recebi o primeiro contato, vem fazer essa troca de transformador. Eu comentei que não ia fazer porque eu estava muito cansado. Veio o segundo pedido, até que veio o terceiro, eu não resisti e fui fazer essa troca desse transformador. E quando eu cheguei lá era uma chácara, existia uma plantação de cogumelo. E o dono estava desesperado. Por que ele estava desesperado? Porque fazia 3 dias que estava sem luz. Se passasse para o 4º dia, aquela plantação de cogumelo iria morrer. Né, Marlon? E depois no final, né, Marlon? Quem quase morreu no final foi quase eu. Perdi os 2 braços e quase perdi a minha vida. Tá? E a minha terceira dica, uma dica muito importante. Primeiramente, para você participar sempre de treinamento, para você fazer um curso de NR10, para você participar de uma CIPAT é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Muitas empresas têm a CIPA, que as pessoas não sabem, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Vai lá, participa. Quando alguém chamar você para assistir uma palestra, para fazer um treinamento, vai lá, participa, porque no meu caso, Marlon, quando as pessoas me chamavam para assistir uma palestra, para fazer um treinamento, você sabe o que eu fazia? Primeira coisa, eu perguntava que horário que ia ser aquela palestra, que eu ia dar um jeito de não participar daquela palestra. E isso é muito comum, né, Flávio? De acontecer nos dias de hoje. Exatamente. Pessoal, então como vocês perceberam aí, são 3 dicas aí essenciais para você não correr o risco executando os trabalhos aí em eletricidade
e também serve como exemplos para vocês que trabalham em outras áreas também, não é mesmo, Flávio? Isso é verdade. E agora eu quero te dar um presente, Marlon. Tá aqui, ó. Empresta suas duas mãos Olha pra mim aí só. um pouquinho. Aí, tá aí, ó. E aí, o que você achou desse presente? Você quer ele pra você? Não quero não, né? Tá aí, né? Tá vendo? Gostou da história? É isso aí, pessoal. Então é complicado, né? Nós temos que dar exemplo aqui, ó, nesse vídeo mostrado aí, né? Onde o palestrante hoje, né, ex-eletricista, né, que infelizmente ele não tem agora as mãos e nem os antebraços, né, devido ao acidente. Hoje aí ele faz palestra ensinando, falando sobre o ocorrido. Então, se sensibilizem com esse vídeo, prestem atenção mais no trabalho, tenham comunicação com o colega de trabalho, sobre pressão. Sei que é complicado, o trabalho tem que manter, tem que ajudar a empresa sim, né? Nós precisamos do nosso trabalho, mas sobre pressão nós temos que manter a calma, trabalhar com atenção, né? Ter nossa atenção total aí no nosso trabalho para que não ocorra acidente. E sempre, 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 sempre participe dos treinamentos, seja capacitações de empresas terceirizadas que a empresa contrata, seja de capacitações internas, de um funcionário que trabalha no administrativo, que vai ministrar um treinamento lá, um membro da comissão interna de prevenção de acidente, que vai dar um treinamento sobre EPI, vai falar sobre primeiros socorros, vai falar sobre as normas internas da empresa. Participe, tragam para vocês, isso é muito importante, ter essa prevenção, ter esse intuito prevencionista, é muito importante dentro da empresa. Então, isso é importante. Comunicação, parte de atenção e participar de todos os treinamentos, né, que são passados para nós. Pô, vocês têm que ter essa atenção. Vocês estão de parabéns, primeiramente, por estar participando do treinamento, por estar sendo capacitado, por vocês saírem da empresa de vocês e ainda assistirem essa aula online que eu estou passando para vocês, entende? Então, dê valor em todos os treinamentos, dê valor à vida de vocês, aos treinamentos, e apliquem nas empresas de vocês, tá bom? E agora mais um vídeo aí, ó. Pensa aí numa complicação, ó. Eletricidade não é brincadeira. Chama a ambulância ali. Vai a ambulância aí, rápido. Ambulância, gente. Ambulância, quem tem telefone aí? Ele ainda tá vivo.
vivo ele, olha. Ele tá vivo. É complicado, pessoal, complicado. É isso aí, pessoal. Então, prestem atenção, cuide, atenção para que não ocorra nenhum tipo aí de acidente com vocês, beleza? Então, é isso. Ainda vou depois aí passar mais uma complementação do conteúdo de primeiros socorros para vocês. Fica a dica. Atenção, não trabalhe sem atenção. Prestem atenção, tenha comunicação com o colega de trabalho e se preocupem com a vida de vocês, beleza? Próximo conteúdo de primeiros socorros, vou estar passando para vocês, conforme combinado, sobre prancha. Tá lá atrás de mim, olha lá, que bonito. Sobre colar cervical, sobre cinto de segurança, head blocks. Vamos estar fazendo aqui uma manobra de Heimlich em adulto, tá? Toda a prática aí para vocês terem o conhecimento e estar aplicando tanto na vida, né, profissional aí, ó, na empresa de vocês, como aí se precisar até na família. Vou deixar aqui um relato sobre a manobra de Heimlich. Eu falo em todo treinamento. Em todo treinamento eu comento, porque já ocorreu comigo. Uma breve história. Um dia, minha mãe e meu pai, eles iam viajar para Curitiba. E estava lá na casa deles, ajudando meu pai a carregar as malas lá no carro dele. E minha mãe, ela tem pressão alta. E ela toma remédio, os comprimidos eles são bem grandes. E eu sempre falei para ela, mãe, corta esse comprimido em 3 pedaços, mãe. Porque a senhora vai colocar esse comprimido grande aí, uma hora a senhora vai engasgar esse comprimido e dito e feito, pessoal. Esse dia eu ajudando meu pai, minha mãe na cozinha, aquele apavoro, os dois apavorados aí querendo, né, viajar logo, aquele negócio lá de final de ano. E eu senti vontade na cozinha, Deus ele me mandou ir lá na cozinha, eu chego lá, minha mãe ela estava engasgada, já roxa, não conseguia tossir, e apavorada, sem ar, ela saiu correndo para a área, eu fui correndo atrás dela, e eu consegui, graças a Deus, com a manobra de Heimlich, em ajuda de Deus, eu consegui salvar minha mãe. Ela engoliu esse comprimido, voltou o ar dela, veio e me abraçou. Então eu passei por isso. Hoje minha mãe, graças a Deus, ela se encontra viva devido à manobra de Heimlich, então ela é muito eficaz mesmo. E minha filhinha também, desde da época que ela nasceu, entre na época de amamentação, né, ela tinha refluxo e toda vez ela se engasgava com leite materno e eu tinha que virar ela, né, de barriga para baixo, falando de forma simples para vocês, colocar aqui no meu antebraço, dar aquelas 5 palmadinhas nas costinhas dela, na escarpulinha dela. Quando eu virava ela já estava salva, ela já voltava à normalidade novamente. Mas é isso, pessoal, deixo aqui meus relatos e realmente prestem atenção no treinamento. Saindo desse treinamento aqui, após vocês serem capacitados, pesquisem, se interessem pelo esse ramo de primeiros socorros, estude mais, se aprofunde mais, porque quem sabe um dia pode precisar. Beleza? Forte abraço para vocês. Tamo junto.